Prosseguindo então os conceitos de lançamento vertical. Quando eu lanço um corpo do solo com uma certa velocidade, em movimento vertical, ele vai atingir uma altura máxima. Nessa altura máxima, sua velocidade vai zerar. Portanto, movimento de subida é um movimento retilíneo, uniformemente variado, retardado, porque sua velocidade vai zerar na altura máxima. Quando esse corpo atingir a altura máxima e começa a descer, no movimento de queda de descida, nós temos que um movimento retilíneo, uniformemente variado, acelerado, que vai acelerar a sua velocidade até tocar o solo, ok? Então agora nós vamos ver no movimento variado, movimento vertical, no lançamento vertical, como eu vou montar os gráficos do espaço em função do tempo, da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo, certo? Gráfico do espaço em função do tempo. No exercício anterior, nós montamos a função horária do espaço em função do tempo no Sistema Internacional de Unidades. Espaço final é igual a 10t menos 5t ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. Lembrando que este 5, na função horária do espaço em função do tempo, ele é a aceleração dividido por 2, portanto a minha aceleração vale o dobro, menos 10 metros por segundo ao quadrado, menos 10 metros por segundo ao quadrado, que é a própria aceleração da gravidade. Se a aceleração é negativa, eu já sei que é uma função de segundo grau, portanto a minha parábola tem uma concavidade para baixo, isso eu já sei, tá certo? Agora eu preciso calcular as raízes, que são os instantes em que corto o eixo horizontal da minha parábola, o eixo dos tempos, né? Portanto, vou calcular as raízes, então eu preciso calcular o delta. Se eu calcular o delta dessa função, ele vai dar igual a 100. Então a minha primeira raiz deu 0 segundo e a minha segunda raiz deu 2 segundos. Calculei o delta, calculei as raízes. Lembrando que este A é o A de Bhaskara, não é o A, o A minúsculo da aceleração da gravidade, tá? Toma cuidado, este A é do Bhaskara, por isso que eu coloco ele como maiúsculo e não como minúsculo, tá ok? Então, os instantes, as raízes correspondem a 0 segundo e 2 segundos, tá ok? Vértice, para que eu preciso calcular o vértice? Exatamente, o vértice me dá o ponto em que há inversão de movimento. O corpo sobe, atinge a altura máxima, ele tem um sentido de movimento. Depois ele desce em movimento acelerado, como nós vimos. Sobe com movimento retardado até atingir a altura máxima, é um sentido de movimento. Quando atinge a altura máxima, ele vai descer com movimento acelerado. Inverter o sentido de movimento. Então o vértice me dá exatamente o ponto de inversão do sentido de movimento. Como é que eu calculo o t do vértice? Menos b sobre 2a. Me dá 1 segundo. Como é que eu calculo o espaço do vértice? Menos delta sobre 4a, que dá 5 segundos. Então, o tempo do vértice, 1 segundo. O espaço do vértice, 5 segundos. Então, exatamente este ponto é o ponto onde há inversão do sentido de movimento. Portanto, como que nós vamos identificar o gráfico? Espaço em função do tempo. Então, o que seria? Olha, o 0 e o 2 são as raízes, que nós calculamos. 5 é o que? É o S do vértice. E o 1 é o que? O tempo do vértice. Exatamente, ele atinge a altura máxima de 5 metros em 1 segundo. Tá certo? Portanto, de 0 até 1, o movimento é o quê? Progressivo. Tá certo? Progressivo. E por que é retardado? Porque a minha aceleração é o quê? Negativa. Progressivo, velocidade positiva. Sinais contrários, movimento é o quê? Retardado, tá certo? Agora, de 1 até 2, o movimento é retrógrado, meu espaço decresce até atingir o solo. Portanto, a minha velocidade é negativa. Aceleração negativa, sinais iguais. De 1 até 2, eu tenho um movimento o quê? Retrógrado, acelerado. Aqui, progressivo, retardado, retrógrado, acelerado. Progressivo, retardado, atinge a altura máxima, tá certo? Retrógrado, acelerado, tá certo? Movimento de subida, movimento de descida. Então, está identificado o gráfico do espaço em função do tempo para este movimento.
para esses dois movimentos, de subida e de descida. Como é que fica o da velocidade? Então vamos lá. A velocidade, ele sobe com quanto? Com 10 metros por segundo. O que é esse tempo t? Exatamente um instante que ele atinge a altura máxima, depois, tá certo? Aí então ele desce com movimento acelerado, tá ok? Então tá aqui, como que eu tiro este t? Então exatamente é o tempo em que a velocidade é igual a zero. Aqui, ó. Tempo é igual a velocidade igual a zero. Que tempo que é esse? 1 segundo. Esse tempo, a minha velocidade zero. É o tempo onde ele atinge a altura máxima. Portanto, t igual a 1 segundo, certo? E esse 2 segundos, se eu substituir na minha função horária, o que eu acho? Exatamente a velocidade igual a quanto? Aqui, ó, para 2 segundos, a velocidade igual a menos 10 metros por segundo. Vocês estão lembrados que a velocidade de subida é igual à velocidade de descida, que vale quanto? A de subida vale quanto? 10 metros por segundo, a de descida vale quanto? Menos 10 metros por segundo. Lembra que eu falei aos senhores que em módulos são iguais e de sentidos opostos. Então, quem é este t? Este t é exatamente quando a velocidade zero, quando chega na altura máxima. Se eu substituir, exatamente 1 segundo. E para t igual a 2, quando eu substituo, eu calculo a velocidade quando ele toca ao solo, substituindo aqui, que dá menos 10. Tá ok? Esta é a função horária da velocidade que nós determinamos no exercício anterior. Então, do gráfico da velocidade, de 0 até 1 segundo, progressivo, né? Retardado, e de 1 segundo em diante, retrógrado, acelerado. Tá certo? Movimento uniformemente variado. Isso nós deduzimos também do gráfico da velocidade em função do tempo. Da aceleração. A aceleração é constante, igual da gravidade, que neste caso vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Gráfico da aceleração em função do tempo. Qualquer instante que os senhores pegarem do gráfico, eu vou ter uma aceleração constante que vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós encerramos a cinemática escalar. Na próxima aula, então, nós vamos entrar no assunto da cinemática vetorial. Obrigado pela atenção.